Bom, primeiramente a gente gostaria de agradecer, a presença de todos aí, tirar um tempinho aí da tarde de sábado, do final de semana, mas com certeza vai ser um momento muito edificante, um momento muito produtivo, onde a gente vai ganhar um pouco mais de embasamento no Evangelho, conhecer um pouco mais a respeito do plano de Deus. Hoje nós vamos falar da escola dos 5 ministérios, mais especificamente do evangelismo, amém? Mas antes disso, vamos ficar de pé. Gostaria de convidar você a estar ficando de pé. Queria convidar você a inclinar a sua cabeça e orar neste momento, pedir para que Deus fale ao seu coração, para que realmente Ele venha ministrar de maneira específica, de maneira singular na sua vida, para que Ele realmente venha nos envolver, nos impactar com este amor, para que nós venhamos alcançar outras vidas, em nome de Jesus. Pai, nessa tarde nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua presença primeiramente. Obrigado, Senhor, por todo o Teu cuidado, ó Deus, para conosco. Ó Deus, porque um dia, Senhor, o Senhor nos resgatou, tem cuidado de nós, e hoje, Deus, nós estamos aqui, Senhor, para, ó Deus, realmente aprender um pouco mais, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus, a respeito do ministério, ó Deus, para sermos, ó Deus, equipados, meu Pai, para alcançar vidas para o Senhor, Pai. Então, nessa tarde, que Espírito Santo, que o Senhor realmente se sinta à vontade no nosso meio, que o Senhor tenha liberdade, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor, realmente os nossos corações rendidos aos pés de Jesus nesse momento. Nós lançamos embora agora toda dispersão, todo o pensamento à parte deste lugar, e declaramos, Senhor, realmente as mentes centradas aqui, Senhor. Declaramos que Tu tens a primazia no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco nessa tarde, capacita-nos, envolva-nos com Seu amor, ó Deus, e que o Senhor possa ver em nós e através de nós o fruto do Teu penoso trabalho, que é ganhar vidas para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos? Queria chamar o pastor Carlos aqui, vai estar trazendo essa ministração para nós. Aleluia. Boa tarde, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? O barco está meio tombado assim, ó. Os irmãos podiam, essa última fileira, vir para cá, para nós? Vamos ficar reto aqui, porque senão eu vou ter que ficar meio fazendo um favor. Essa fileira vem para cá, assim. Isso. Fico mais frontal, agradeço. Não estou entendendo, gente. É mais para essa última fileira aqui, para cá. Isso. Ajudem eu aí. Pode vir para esse lado de cá. Ó. O arzinho aqui está bem gelado também. Façam-me esse favor. Que bom podermos estar aqui mais uma vez e juntos podermos meditar um pouco nas Escrituras. O propósito desses ensinamentos são variados, Todos nós temos uma noção básica, pelo menos, de que evangelismo nós ganharmos pessoas para Deus, buscarmos pessoas para o reino de Deus, ajudarmos elas a ter um encontro com Jesus. Alguns têm um conhecimento mais aprofundado desse tema, outros superficialmente, outros vão só agregar mais conhecimentos, mas o que importa é que nós vamos parar para poder olharmos para as Escrituras de uma maneira que talvez você ainda não viu algumas coisas, ou se viu, nós devemos abrir o nosso coração para podermos reaprender e estar sempre aprendendo mais. Eu preparei um material durante alguns anos
da minha vida, mais especificamente 20 anos demorou, da minha história de vida, que é esse livro aqui, Frontline, os 5 ministérios, na linha de frente, né? Fala sobre os apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas à frente na igreja, para poder preparar a igreja, para que a igreja possa ser realmente o sal, a luz, e realmente conquistar tudo aquilo que ela foi chamada para fazer. E nós vamos dar início, o primeiro tópico que eu vou trabalhar com os irmãos agora, que nós vamos conversar, se chama A Grande Comissão do Senhor Jesus Cristo. Marcos 16, 15, diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E depois o restante do texto nós vamos ler. Jesus disse em Mateus 28, 19, Ide a todas as nações e ensinai elas, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, isso é a grande comissão de Jesus, é quando ele, após ressuscitar dentre os mortos, ele vai lá e vence realmente o inimigo, amarra o inimigo, retoma a coroa da criação, a autoridade que Adão e Eva haviam perdidos lá no Éden, ele vai lá e retoma isso da mão do inimigo, ressuscita e dá dons aos homens, como está em Efésios capítulo 4, que diz que ele foi até as regiões inferiores da terra, e ele ressuscitou e deu dons aos homens. Aí ele começa a falar quais são esses dons: os apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas e assim por diante. Então nós estamos diante das Escrituras e nós vamos tratar em primeiro plano sobre a grande comissão de Jesus, o grande chamado de Jesus. Lembremos que quando Deus, lá no Jardim do Éden, estabeleceu Adão e a Eva, ali no Jardim do Éden, Ele derramou sobre eles toda a sua plenitude, a plenitude de Deus estava ali. E Deus falou para eles o seguinte, que eles teriam domínio sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam sobre a terra, que era para eles crescer, que era para eles se frutificarem, que era para eles realmente se estenderem. Domínio, essa era a palavra. Frutificação, essa era a palavra. Esse era o chamado de Deus para a vida deles, ali no Jardim do Éden. E como igreja, nós fomos até Jesus pelo convite: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa aí é a parte de Mateus 11, 28, que todos nós aceitamos e fomos até Jesus, com os nossos pecados, vícios e iniquidades. Fomos até Ele. Só que o Senhor também, Ele continua falando a partir do verso 29 de Mateus 11, que nós devemos aprender com Ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o grande desafio nosso como igreja é realmente aprendermos com Jesus, com os detalhes daquilo que Jesus nos passou. De repente a gente poderia estar pensando, poderia estar cheio de pessoas aqui para poder ouvir e participar desse momento. Sim, poderia, mas Deus permitiu e Deus tocou o seu coração, o meu coração. Então o negócio de Deus nesse exato momento aqui é conosco, que estamos estudando um pouco mais, e depois aqueles que vão assistir essas ministrações também. Então nós vamos nos concentrar aqui sobre a grande comissão. Quando entregamos as nossas vidas para Jesus, confessando a Ele os nossos pecados, nós somos perdoados, santificados, nosso nome é escrito no livro da vida, e nos assentamos ao lado de Jesus em seu trono de governo. Nos assentamos com Ele ao lado do trono de Deus. De posse dessa nova posição e com uma identidade de nova criatura, somos convocados para dar continuidade ao que Jesus começou a ensinar e a fazer quando estava neste mundo. Lá em Atos capítulo 1, diz que Jesus, Lucas escrevendo para Teófilo, ele fala o seguinte, Jesus começou a fazer e a ensinar. Quer dizer, começou, Atos 1, a partir do verso 1 em diante. Ele começou a fazer e a ensinar. Quer dizer que ele continua fazendo
e Ele continua nos ensinando por meio dos seus 5 ministérios e por meio do corpo de Cristo. Ele continua. Então, a obra de Deus, ela é contínua. Jesus fez tudo por nós, mas nós temos que dar continuidade ao que Jesus começou a fazer e ao que Ele começou a ensinar. O sacrifício de Jesus não é estático, é um sacrifício em movimento. E à medida que nós nos movimentamos, esse sacrifício, a ideia desse sacrifício vai chegando até as pessoas, e isso é evangelizar. Tanto em Mateus 28, a partir do verso 19, quanto em Marcos 16, 15, aparece a palavra ide. O ide de Jesus Cristo precisa ser encarado como algo imperativo, uma ordem direta. O ide de Jesus é uma ordem direta em seus decretos, que não pode ser encarada como uma missão para alguns, só como uma missão para alguns. Não, né, alguns foram chamados para poder ganhar vidas. Não, toda a igreja foi chamada para poder evangelizar. E dentre a igreja, Deus separa evangelistas vocacionados, que são homens e mulheres que têm o chamado de estar à frente desse corpo que quer ganhar pessoas. É um árduo trabalho, contínuo. Nessas 3 letras do ID, o I, o D e o E, encontramos a revelação dos 5 ministérios dos dons de Cristo. Então, nessas 3 letras, o I, o D e o E, que formam o ID, que significa vão, avancem, nós encontramos as características principais da questão dos 5 ministérios, que são os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas e os mestres, cada um em uma função. Vamos lá então. O I significa, dentro da grande comissão de Jesus, a integração. Esta ação ministerial é conferida ao apóstolo, uma vez que ele procura aproximar os membros da igreja e seus ministérios que estão dispersos na genuína maneira de realizar a obra. Então, o ID, essas 3 palavrinhas, tem um entendimento, uma revelação para você e para mim aí, que para poder mostrar os 5 ministérios dentro dela. A primeira é a integração, que é a ação do ministério apostólico, que é aquela pessoa que trabalha para poder fundamentar novas pessoas, descobrir novos talentos em Deus, para poder estabelecer obras, para poder ativar pessoas, para poder tornar a obra de Deus um pouco mais dinâmica no que diz respeito à sua caminhada. Seguindo um pouco mais, nós temos a letra D do ID. A expressão de governo que essa letra desempenha no ID está relacionada, em primeiro plano, com o profeta. Por quê? Uma vez que em seu chamado ele tem a incumbência de trazer direções. Então o D no ID seria o trazer as direções do coração de Deus aos seus filhos. Então o ministério do profeta no meio da igreja, no meio do corpo, ele tem como primeira função trazer direções. E não só simplesmente direções assim diz o Senhor, mas são direções inclusive bíblicas, que são aquelas palavras que vão nos levar para o confronto, que vão nos chamar para a santificação, que vão nos tornar pessoas com um pouco mais de temor. Então, o ID não é simplesmente o ir, mas é cada um de nós indo sempre, mas integrados com uma direção apostólica e também direcionados com uma voz do ministério do profeta, apontando caminhos de santificação, de conserto, de confronto e assim por diante. Em segunda aplicabilidade da letra D, dentro desse contínuo dos ministérios dos dons de Cristo,
chegamos ao ministério do pastor, porquanto uma de suas mais contundentes, das suas ações mais contundentes, se dá em face do discipulado e do seu acompanhamento. Então, dentro do ID, eu tenho a integração do apóstolo, eu tenho a direção do profeta, eu tenho o discipulado praticado pelos pastores, que dão aquele acompanhamento, aquele aconselhamento mais de perto, junto às ovelhas do Senhor. E temos ainda a letra E do ID, né? E que tem duas aplicabilidades. A primeira, ela nos aponta o ministério do evangelista. A igreja local ou a extensão denominacional que não investe tempo e dinheiro neste e nos demais ministérios, tem a tendência de morrer aos poucos, que não é o nosso caso como igreja local, que nós temos o ministério apostólico pastoral na pessoa do Pedro Rodrigues, do senhor Pedro Rodrigues, que tem investido pesadamente com respeito ao restabelecimento das funções dos 5 ministérios. Né? No presente momento, nós estamos trabalhando com bastante peso na questão do ministério de ensino, que era uma necessidade do momento. Né? E agora estamos começando a trabalhar a questão do que está sendo falado aqui da letra E, o evangelismo. Então tem sido investido tempo, tem sido investido dinheiro, tem sido investido estruturas para que a igreja possa atingir o seu potencial missionário local urbano com mais força do que se tem feito até agora. Então o ide de Jesus, o avançar de Jesus, que ele disse, ide fazei discípulos, ide ensinai, ide pregai, ide batizai, ide colocar a mão sobre os enfermos, ide falar em novas línguas, ide expulsar demônios. Esse ide, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Nós muitas vezes fazemos ele de qualquer jeito. Quando eu falo de qualquer jeito, nós saímos fazendo. Mas existe uma integração apostólica, uma direção profética, existe um discipulado, um acompanhamento com as ovelhas, que nós temos feito parte desse discipulado através da consolidação. Agora vai vir o discipulado, mais lições aí, o acompanhamento pastoral, as visitas, e também agora o evangelismo, que é a ênfase dessa tarde. Então, o ide significa que homens e mulheres chamados por Deus para a linha de frente vão treinar a igreja na arte de integrar pessoas, de direcionar pessoas, de cuidar de pessoas e de ganhar pessoas através do ministério do evangelismo, das boas novas. E por último, dentro do ID aqui, por fim chegamos à segunda e não menos importante expansão que a letra E do ID possui. Essas 3 letras carregam a missão interna e externa da igreja comissionada por Jesus. Sua expressão ministerial na proposta dessa literatura se concentra diretamente no ministério do mestre, que visa ensinar. Então, a letra E, em segunda aplicabilidade no ID, seria ensinar, que é o que estamos tentando fazer nessa tarde. Particularmente, eu não sou um evangelista de chamado, não sou. Posso contar em uma mão quantas pessoas eu ganhei para Jesus, assim que eu fui lá e evangelizei. E assim mesmo os que eu ganhei foi ensinando, foi através do ministério de ensino e profético que Deus me deu. Não foi num caráter evangelístico, como eu vejo os evangelistas fazerem, como eu vejo a maioria de vocês que são evangelistas conseguir fazer. No livro aqui eu dou testemunho de um rapaz que eu demorei 1 ano para ganhar ele para Jesus, porque ele era esotérico, ele era macumbeiro, ele era um monte de coisa, e ele queria saber coisas da Bíblia. Então eu fiquei 1 ano com ele, reunindo com ele, ensinando para ele Bíblia, 1 ano.
Hoje ele é empresário, ele é casado, ele tem um ministério de profeta, foi liberto e serve a Deus, mas demorou 1 ano para me conseguir fazer o que talvez um evangelista como vocês faria em 1 mês, em 2 meses ou menos, porque eu tive que levar ele por um caminho na onde eu sabia andar. Então, o ID, primeiro, seria o quê? A integração apostólica. Em segundo plano, o D seria a direção que os profetas o trazem. Aquela palavra mais de confronto, aquele assim diz o Senhor. O D ainda seria, dentro dos 5 ministérios, o discipulado, o acompanhamento pastoral. Aquele trabalho de visita, de acompanhamento, de ensinamento para o novo convertido, ou mesmo para o velho convertido que precisa de uma atenção maior. O E seria então o ministério evangelístico dentro do ID. Isso estava dentro do plano de Jesus. Quando ele falou ID, ele estava falando que teria evangelistas. E por fim, o ensinar, que é o ministério do mestre dentro dos 5 ministérios. Uma das ações do ministério de mestre é ensinar por meio das Escrituras. Ensinar vários assuntos, mesmo que não seja o principal ao qual ele flui, como no meu caso. Amém, queridos? Amém? Diga assim comigo: ID é a integração, é a direção, é o discipulado, é o evangelismo e é o ensino dos 5 ministérios para a igreja. Jesus disse isso para quem, quando ele falou ide? Em primeiro plano, ele disse para aqueles que estavam ali em aliança com ele, os discípulos. Mais especificamente, os 12, né, no caso, os discípulos que tinham sobrado ali com ele, né, os 11, né, os discípulos mais de perto. Então ele estava falando para um grupo de pessoas que tinham um compromisso maior, com ele e com a sua obra. Não há como fugir da grande comissão. Não há como fugir. Os textos do Novo Testamento nos apresentam algumas fortes e incisivas bases teológicas para garantir que a grande comissão é uma ordenança sacramental, tão importante quanto a ceia e o batismo. A grande comissão de Jesus é uma ordenança sacramental tão importante quanto o batismo e quanto a ceia. Entendermos que nós precisamos estarmos sempre concentrados no ID do Senhor, seja como um evangelista, seja como um profeta, um apóstolo, um mestre, um pastor, nós temos que estar sempre concentrados. Aí a pessoa fala, mas só os 5 ministérios praticam a grande comissão? Não, a grande comissão, que é pregar o evangelho para todo mundo, isso é para toda a igreja, é para todo aquele que é uma nova criatura, é para todo aquele que crê. Tentar servir o Senhor sem estar atrelado à sua inerente missão de salvação e conquista do mundo, é tentar viver independente do que lhe agrada, depois de suas dores na cruz. Tentar servir a Deus, eu vou repetir isso, tá? Sem estar atrelado, junto mesmo, com a missão principal do Senhor, com a sua inerente missão de salvação, é tentar viver independente do que lhe agrada, depois de suas dores na cruz. Muitas tristezas que temos, muitas angústias, muitas coisas que às vezes a gente fica sempre incompleto, é porque nós não descobrimos a nossa real função dentro do corpo de Cristo. Tristezas nós vamos ter sempre, descontentamento sempre, necessidade sempre. Mas existem umas de ordem espiritual que elas acontecem porque nós tentamos viver independente do que agrada ao Senhor. Jesus disse para os discípulos o seguinte, que ele queria que a alegria deles fosse completa. Ou seja, a nossa alegria não pode ser pela metade.
Mateus disse no capítulo 28, do versículo 18 ao 20, que depois da ressurreição, Jesus chegou para os discípulos e falou-lhes, Mateus 28, 18 a 20, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos, como eu já citei, capítulo 16, do verso 16 ao 20, também diz o seguinte, finalmente apareceu aos 11 e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, por não haverem crido no que já tinham sido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse para eles, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós podemos, irmãos, pregar o evangelho de forma independente, como muita gente faz. A pessoa sai pregando para lá e para cá, mas não sai com uma missão como igreja, ela sai só simplesmente como um indivíduo. Ele está na igreja, mas ele não participa daquele bloco, daquele corpo, daquela convicção de entender que ele é um evangelista, de entender que ele é um ganhador de almas realmente. Eu conversei com o nosso líder, o apóstolo Pedro Rodrigues, sobre a questão do teste que nós íamos dar para os irmãos fazer hoje. Aí eu falei com ele, falei, pastor, o tempo nosso já está curto lá, e nós começamos aqui 23 minutos atrasados ainda, e não contávamos com esses 23 minutos atrasados. Se formos fazer o teste hoje, vai ficar embolado. Nós temos um teste que a pessoa responde algumas perguntas, e por meio dessas respostas, ela fica bem mais consciente e aproximada, se ela realmente tem aquele dom para ser evangelista, para ser profeta, para ser pastor ou mestre. Ela fica bem mais aproximada. Então esse teste nós não vamos fazer hoje. Nós vamos ter que marcar um outro dia para vocês voltarem aqui, para a gente poder gastar aí 1 horinha e fazer o teste de novo. Para não fazer uma coisa correndo, embolada, como estaria acontecendo. Porque nós precisamos diferenciar o gostar de ganhar pessoas para Jesus, Eu sei que se eu pedir para levantar a mão aqui, quem aqui gostaria de ganhar a pessoa para Jesus? Só um teste, quem gostaria? Levanta as mãos. Todos nós queremos. Mas quantos de nós realmente queremos ser evangelistas no sentido da palavra realmente, de viver o sacrifício de Jesus de uma maneira diferente, como a própria palavra já diz, sacrifício. Então, gostar de ganhar pessoas para Jesus não me torna um evangelista. Gostar de ver pessoas salvas não me torna um evangelista. E nós vamos vendo ao longo do que vamos compartilhar hoje, de tudo que ainda vai ser compartilhado no futuro, que a igreja foi chamada para esse amor, esse gostar, ganhar almas, essa paixão deve estar na igreja, todos nós. Mas tem alguns de vocês que estão aqui essa tarde, que realmente têm um chamado para serem evangelistas do fronte, de frente. Quem é? Deus sabe, e isso vai ser demonstrado com o decorrer dos dias. Os ensinamentos finais de Jesus, narrado por Lucas, o médico Lucas, também falam sobre o ID. Veja comigo, Lucas 24, 46. Vou estrear minha garrafinha. Beleza, hein? Lucas 24, 46. Também o médico Dr. Lucas, ele que é o escritor também de Atos dos Apóstolos, ele escreve no final do seu testamento, do Novo Testamento dele, o seguinte: e disse-lhes, assim está escrito, verso 46, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão de pecado em todas as nações, começando por
Jerusalém. Então aqui também nós temos o id. O id de Lucas, ele é demonstrado com quais palavras? Primeiro, pregação de arrependimento. Tinha que pregar, que tinha que mudar o quê? A mentalidade. A pregação de Marcos era qual? Ide, pregai, expulsai demônio, curai e libertai. A pregação de Mateus, do ide, era qual? Ide, fazei discípulo, ensinai e assim por diante. O ide de Lucas, do médico Lucas aqui, o doutor, ele fala o seguinte, olha, tem que pregar o arrependimento. Ele já dá uma mudada. Na mensagem evangelística de Lucas, ele já fala que tinha que ter o quê? Mudança de mentalidade, uma metanoia, um arrependimento e a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Ele prega, no id de Lucas, a mensagem evangelística final dele para todas as nações era mudança de mentalidade e também purificação, na extinção dos pecados. O Evangelho de João, em quarto lugar, e nem por isso menos extraordinário, chegamos nas palavras do discípulo e apóstolo pastoral João, conhecido como aquele que transbordava de amor por Jesus, pelos seus filhos, as ovelhas do seu pastoreio. Os escritos de João eram muito incríveis, né? Ele apresenta Jesus como a palavra que tudo criou, como a porta, como o bom pastor, como a ressurreição, como o pão, como a luz. Ele sempre usava nas mensagens evangelísticas dele, ele era um apóstolo, porque ele era um homem enviado para lançar fundamentos, mas o coração de João, ele usa o seu testamento para poder mostrar a supremacia de Jesus de uma maneira diferente, né? Ele pegava lá, vamos supor, colocava uma porta e falava, ó, Jesus é a verdadeira porta, né? Sempre usava exemplos físicos para poder mostrar alguma coisa ao qual Jesus era uma representatividade daquilo que Jesus fazia. Cada escritor das palavras da grande comissão deixou ensinamentos que foram proferidos pelo nosso Senhor, cada um deles na sua direção. Marcos, ele foi um escritor para o povo greco-romano, né? Ele escreveu para os gregos e para os romanos. Lucas escreveu para o povo gentio. Mateus escreveu para o povo judeu. E João, ele escreveu para todos aqueles que são os verdadeiros adoradores. É uma miscelânea de pessoas, porque a mensagem de João, ela traz assim uma conotação de que Jesus é colocado no centro de todas as coisas. O versículo que eu mais gosto em João é aquele que diz em João 14:6, é o mais citado pelos evangelistas por aí, né? Jesus é o quê? É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então ali ele coloca que Jesus é o caminho, não é um caminho. Jesus é a vida e não é uma das vidas. Jesus é a vida. Vamos ver aqui em João 20 e 21, a grande comissão dele. O chamado de João para que a igreja possa ir nessa linha da grande comissão. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, depois da ressurreição, né? Lembrando, queridos, que quando Jesus proferiu esse texto aqui, que nós vamos ver em João 20, Jesus tinha sido sepultado, ressuscitado, e Atos 1 diz que ele ficou 40 dias andando sobre a face da terra, depois da ressurreição. Nesse período, os discípulos, João voltou a pescar, se juntou com Natanael, se juntou com Tomé, se juntou com vários outros e deram uma desviada, uma esfriada, perderam a inspiração de estar com Jesus e de fazer as obras de Jesus. Aí Jesus fica 40 dias depois que ele ressuscita, nessa busca pelos discípulos que haviam se perdido. Aí Jesus então os encontra
e disse para ele: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo proferido essas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e a quem os retiverdes, lhes são retidos. Na palavra evangelística de João, para nós que vamos estar obedecendo o ide, o envio do Senhor, se nós pregarmos, nós estamos oferecendo o que para as pessoas? Perdão dos pecados. Amém, queridos? Mas se nós não pregarmos, nós estamos retendo o perdão dos pecados para as pessoas. Então João aqui, ele pega e fala para, Jesus fala aqui, né, nessa grande comissão, o seguinte: se vocês podem perdoar pecados, como vocês podem reter os pecados. Então a igreja e os 5 ministérios de uma igreja podem perdoar pecados e podem reter pecados. Se o ministério evangelístico da igreja, ou toda a igreja, não anunciar Jesus como aquele que perdoa pecados, nós não vamos dar essa opção para as pessoas. E com isso nós vamos reter, vamos impedir as pessoas de receberem o perdão dos seus pecados. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu fui vizinho durante muito tempo de um pessoal que é de uma certa denominação, que é considerada, no meio do cristianismo, não tão crentes assim. Mas eles eram gente boas, né? Não matava, não roubava, não fumava, não bebia, não prostituía. Sim, eles me levaram na igreja deles. Eu, com 13 anos, cheguei na igreja, um barbudo me recebeu, me abraçou, deu 2 beijos no meu rosto, já jogaram eu lá para o rumo só dos homens, e eu roupa naquele tempo era o tempo que a gente dançava, né, tal, curtia bastante, e todo mundo de terno e eu de roupinha de funk, para dançar ali, né, jeans, rejeitado totalmente, irmãos. Acabou o culto, e as mulheres para um lado, depois cantaram, tocaram, cumprimentaram e me mandaram embora. Ninguém perguntou meu nome, ninguém foi lá me dar um abraço, perguntar se eu estava precisando de alguma coisa, não fizeram nada. Ficou esperando o Espírito Santo o quê? Vim. Não veio não, irmãos. Pois bem, um outro dia, eu estava drogado, bêbado, eu e meu amigo Dorinho em Barretos, perdido. Os crentes saíram da igreja depois do culto de domingo, desde ir para casa assistir o Fantástico, foram evangelizar, e lá estava eu. E lá eles me confrontaram de acordo, com gosto, irmãos. Eu tentei correr, não deu tempo, foi aquela loucura. Falaram do perdão, do amor, da misericórdia, da igreja, do acampamento, do piquenique, mas falaram de tudo. No outro domingo, eu já estava no culto. 20 dias depois, eu já estava desesperado para batizar. E assim foi. Então, e me confrontaram. E me abraçaram, beijaram até demais o rosto, tá, irmãos? E aquele monte de gente abraçando, aquela coisa errada toda. Não gostei muito no início não, mas depois foi até legal. Mas tudo isso foi os meus pecados. Eu confessei os meus pecados no noivado, gritando, irmãos. Com o bolso cheio de droga. Acabei com o noivado, irmão. Mas o bispo Zezinho, como evangelista, sabe o que era. Largou os noivos do lado. Foi lá, pôs a mão na minha cabeça e repreendeu o tranca-rua, Pombagira, Zé Pilintra. Eu parei de gritar, de uivar e chorar. E só fiquei soluçando umas 2 horas. E no outro dia já estava na escola dominical. O evangelista que estava fazendo o noivado parou o que ele estava fazendo com os noivos e foi lá dar atenção para uma alma perdida que era eu. Quem entende o que eu estou dizendo, irmãos? Então nós podemos reter o pecado ou nós podemos o quê? Perdoar o pecado. Como que eu posso perdoar o pecado de uma pessoa? Levando ela a ter um encontro com Jesus.
Então a grande comissão, ela vai muito além de pregar, de fazer discípulo, de expulsar demônio. Ela está ligada também à mudança de mentalidade, ajudar a pessoa a mudar a mentalidade, ajudar a pessoa realmente a ter o perdão de seus pecados, ajudar a pessoa realmente a crescer. O ID de Jesus. Queridos, nesses dias, Deus ele quer levantar uma equipe evangelística muito forte aqui na nossa igreja. Mas muito forte mesmo. Homens e mulheres que vão estar à frente, e também aqueles que de repente não vão ser evangelistas, mas eles têm um caráter evangelístico, um coração que ama almas e que querem ajudar essas pessoas que vão estar na frente no evangelismo, fazendo a obra de Deus para poder ganhar pessoas. Como eu disse para os irmãos, eu não sou evangelista. Toda vez que eu vou no evangelismo, eu grudo do lado de um evangelista e fico quietinho do lado dele, procurando não atrapalhar. Fico ali do lado, às vezes eu anoto o endereço, anoto um telefone, precisou de fazer uma oração, eu faço, mas assim, eu sei o meu lugar. E não é porque eu não sou um evangelista por chamado, que eu não posso fazer a pregação do evangelho, apresentar Jesus para as pessoas. Eu faço isso do meu jeito, só que o meu jeito às vezes demora mais. Então às vezes eu prefiro estar junto com o evangelista e me tornar participante junto com ele de algo que vai ser mais rápido. Vamos ver agora a contribuição do livro de Atos sobre a grande comissão. Atos 1, versículo 8, Jesus disse para os discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então aqui, os discípulos estavam preocupados nos versos anteriores, de saber o tempo e as estações que Deus iria mudar todo o cativeiro de Israel com respeito ao Império Romano. E Jesus disse para eles: não vos compete saber o tempo e as épocas. Por enquanto, vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas. Qual o ensinamento que nós temos que ter aqui, irmãos? Entender que Deus chamou a igreja e chamou alguns para que sejam evangelistas, que sejam pessoas que realmente sejam testemunhas, pessoas que realmente comprovem fatos, pessoas que realmente comprovem, não, isso funciona. Toda vez que eu falo para uma pessoa assim, se você parar de ir no boteco, parar de conversar com o dono do boteco, parar de ficar indo no boteco comprar refrigerante, parar de ir no boteco e ficar comprando doce, você vai perder com mais rapidez a saudade dos amigos do boteco. Pastor, por que você está falando isso? Eu falo, porque eu era botequeiro, irmão. Eu tenho um calo nesse cotovelo aqui que não sumiu até hoje, que era de ficar aqui, ó. Até hoje descasca o cotovelo, irmãos. Já passei creme Nivea, Monange, tudo, e só outro cotovelo para salvar isso aqui. Quando eu converti, me falaram para me parar de ir no boteco, parar de ir no bar. Eu parei de ir, funcionou. Então, quando eu hoje falo para uma pessoa, para de frequentar tal lugar, eu estou falando como testemunha. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu fazia isso, eu falo para a pessoa, eu fazia isso, eu ia. E falo até o nome do dono do boteco, que eu gostava muito dele, o Luiz. Até eu falei dele esses dias. Pensa num botequeiro legal. Pensa num cara que, meu Deus do céu, irmãos, era... se fosse crente, ele era pastor. Se tinha dinheiro, comprava. Se não tinha, comprava. Se não tinha dinheiro, ele emprestava. Se devesse para o outro, ele pagava sua dívida e te ajudava. Mas eu precisava parar de ir lá, porque lá era a minha derrota. Então, aqui a Bíblia está dizendo, Jesus falou, vocês vão
ser minhas testemunhas. Testemunha é alguém que comprova fato. A sua maior vitória é sua maior mensagem. Você sabia disso? Fala para o seu irmão, sua maior vitória em Jesus é sua maior mensagem. O que Jesus fez na sua vida? Ele me curou, me libertou. Então essa é sua mensagem para contar para as pessoas. Não se preocupa em escrever um livro, não se preocupa em fazer uma grande mensagem. Isso tudo é muito legal e é gostoso. Mas se preocupa em ser testemunha. Na grande comissão, evangelistas e a igreja precisa adotar esse coração. Testemunha em Jerusalém, que é a terra natal, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Pessoas que comprovem fatos. Eu estava lá, eu vi, Jesus fez, eu era derrotado, não sou mais, não funciona. Vai no culto, leia a Bíblia, mas seja uma testemunha convicta do que você fala. Essa é a grande comissão de Jesus. Essas passagens da grande comissão são destinadas a todos os crentes nascidos de novo. E devem ser o principal ponto de referência aos que foram chamados, ou todos que se institulam como sendo um dos 5 ministérios vocacionados. Porque isso precisa ficar claro no meio da igreja, irmãos. Existem ministérios que são vocacionados. O que é isso? É o homem e a mulher que ele nasce com uma vocação. Eu vou mostrar esse texto para os irmãos. Abram, por favor, em Jeremias 1, verso 5. Tem como colocar o texto ali, por favor, Pedrão? Estou ficando mal acostumado com esse negócio. Isso é ministério vocacionado, significa, eu já nasci com esse dom. Deus colocou isso dentro de mim antes de eu ser convertido. Se meus pais eram convertidos ou não, eu já nasci com isso. Olha o que está escrito ali. Antes que eu te formasse, Deus está falando para Jeremias, no ventre. Ou seja, Jeremias, antes que papai e mamãe deitassem junto, antes que tivessem o ato, antes de tudo isso, que você fosse formado lá no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, depois de 9 meses, te santifiquei, e as nações te dei por quê, irmãos? Por profeta, por evangelista, por pastor, por mestre, por apóstolo, e assim por diante. Muitos de nós que estamos aqui, nem nascidos éramos em algum lugar da eternidade, em Deus. Deus já te conhecia, Deus já tinha te visto. Deus sabia da união do seu pai, de sua mãe, sabia que você ia ser gerado, sabia da sua, da minha, da nossa resposta, e por isso Ele, o que Ele fez? Coloca de novo lá, por favor, Pedrão. Ele te constituiu. Te conheci antes que saísse da mata, te santifiquei as nações e te dei por profeta. João 15,16, Jesus fala assim, não foste vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Quem lembra desse texto? E eu designei. O que é designar? É mandar, é estabelecer. Eu fiz que vocês, para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que vocês pedirem em oração, vocês possam receber. Existem pessoas que foram, como Jeremias, desde o ventre, desde antes do ventre, irmãos, desde a eternidade, antes que eu te formasse no ventre. Trocando em miúdos, quando a pessoa ainda era apenas um espermatozoide no meio de milhões, que nem ainda tinha estado dentro de alguém, mas Deus já viu lá no banco de espermatozoides, dizer que você estava lá, e viu o seu poder de resposta, e Deus te escolheu, e colocou dentro de você e de mim, o que nós chamamos
dos 5 ministérios. Alguns são, no ID, integradores, que são apóstolos, outros são profetas que direcionam, outros são apacentadores, discipuladores, que são pastores, outros são evangelistas, que no caso é o nosso foco nessa tarde, e outros são ensinadores, que são mestres. Então, o nosso grande desafio dos últimos dias é entendermos se somos vocacionados ou se simplesmente, que não é menos importante, somos ganhadores de almas que apoiam essa linha de frente da igreja como um grande exército. Porque os 5 ministérios são 5 generais de Deus sobre a face da terra. É como se a igreja tivesse 5 frentes de trabalho: a frente apostólica, profética, pastoral, mestrina, evangelística e a frente de ensino. E essas 5 frentes, elas precisam trabalhar e andar juntas. Elas não podem simplesmente ir uma para cada lado. O tabernáculo de Moisés ficava no centro e ficava as tribos ao redor, 3, 6, 9, 12, 3 de cada lado, cercando. Quando o tabernáculo, Deus marcava a nuvem para andar nessa direção, todas as tribos viravam nessa direção e andavam nessa direção. Se Deus direcionava a nuvem para cá, todas as tribos viravam e iam para cá. Então, a questão dos 5 ministérios, a glória de Deus está aqui, e Deus quer continuar fazendo a obra dEle, Deus quer continuar ensinando a obra dEle, através dos 5 ministérios, e através da vida de qualquer um dos cristãos, que se entreguem na mão dEle, para poder fazer esta obra. Os evangelistas é uma frente de trabalho poderosa dentro da casa de Deus. Sejam como proclamadores da palavra, sejam como oradores sobre os enfermos, sejam como libertadores, sejam como aqueles que fazem assistência social, sejam como aqueles que amam de forma, às vezes até incompreendida pelos demais. O povo que ama pecador é o tal dos evangelistas, mas ama com força. Ama tanto que às vezes são teimosos, mas ama. É preferível lidar com teimoso do que com morto. Então é importante nós descobrirmos o andar de Deus. Eu sou vocacionado ou eu sou alguém que ama ganhar pessoas somente? O teste, depois nós vamos marcar a data, o Sérgio vai passar para os irmãos, nós vamos distribuir e fazer ele juntos. Amém, queridos? As cartas do apóstolo Paulo, e de Pedro, e de João, e demais cartas do Novo Testamento, estão cheias de exemplos do ID da igreja indo, e da igreja caminhando. Deixa eu ver se já deu nosso tempo aqui. Cada uma dessas bases da grande comissão assevera que o crente que quer ser fiel e obediente a Deus não tem outra opção em sua nobre e aventurada vida. Todos que querem ser discípulos atuantes devem assumir em suas vidas, que ganhar, consolidar, discipular, escolarizar e enviar os novos convertidos ao campo missionário e estruturas da igreja local é uma missão imperativa. Não posso escolher, eu não tenho escolha com respeito a isso. Isso aí é algo que Deus nos deu como missão, a partir do momento que eu e você dizemos para Ele que cremos.
Você pode colocar aquela foto, por favor, Pedro? Eu vou mostrar aqui para vocês dicas de livros. Tem muitos desses aí que vocês nunca vão encontrar. E se encontrar, compra uma cópia a mais para mim, porque é difícil. Esse primeiro livro aqui, ó, Produtores de Prova, Morris Cerullo, um dos maiores evangelistas. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu alguns anos atrás. Evangelista poderoso no sentido de curas e milagres. Kenneth Reagan, evangelista, o livro O Nome de Jesus. Qualquer pessoa que diz que é ganhador de almas tem que ter um ou todos esses livros como base de evangelistas que foi mais perto de nós. Morreu também, Kenneth Reagan. Os Generais de Deus, os Evangelistas de Cura. Eu comprei esse livro de presente para minha esposa, que tem o Ministério Evangelista. Comecei a ler o livro, fiquei doido, acabei de ler o livro primeiro que ela. Pensa num livro tenso, porque você termina de ler o livro com a ideia seguinte: ou que não é crente, ou que o nosso cristianismo não passa de cadeiras macias. Tem vários homens de Deus muito bons de ser estudado aqui. T.L. Osborne, Ganhando Almas. Esse livro dele aí, Ganhando Almas, é o mesmo que Ganhando Almas lá fora, aonde os pecadores estão. Muito bom esse livro. Reinhard Book, Evangelismo por Fogo. O culto dele, quando era amarrado, difícil, era 1.200.000 pessoas num lugar só. Morreu também. Vocês viram que a cadeira está ficando vaga, né, irmãos? Morreu também. Ajunta-te a essa carruagem, T.L. Osborne, um dos melhores livros de evangelismo que eu já li para ensinar os cristãos a ganhar pessoas fora do santuário. Muito bom. É do mesmo autor, Ganhando Almas lá fora, onde os pecadores estão. Ferramenta, Combatendo Seitas e Heresia. Esse livro aqui ensina sobre como ganhar, eu não sei se esse aqui é como ganhar muçulmanos, é uma coisa assim. Muito bom. E o outro livro, um livreto pequeno, A Origem das Doenças, é do doutor também T.L. Osborne. Isso aqui é uma indicação, se vocês quiserem procurar na internet, quiserem tirar foto, alguma coisa nesse sentido, adquira esses livros. Você vai decidir, através da leitura desses livros, se você realmente tem a sensibilidade para ser um profeta, um evangelista vocacionado, ou se você só gosta de ganhar almas. Esse livro aqui, o primeiro aqui, ele é de 1950, eu nem lembro, eu sei que ele falta 32 páginas. Eu achei ele num sebo, não tem mais nesse livro. Eu posso te emprestar para você fazer uma cópia, você pega cedo e devolve de tarde, porque esse se sumir, né, é difícil, o primeiro. Os demais não são meus, são da minha esposa, eu já dei para ela por causa do ministério dela. Mas são livros que podem te ajudar a alinhar a visão do chamado evangelístico. Ah, mas eu conheço outros autores. Tudo bem. Eu gosto de outros autores. Não tem problema. Eu estou querendo te mostrar evangelismo de raiz. Quem entende o que eu estou dizendo, irmãos? Quando eu falo raiz, não é que os de agora não são bons. Não é nada disso. É o compromisso com aquilo que Deus deu e que eu conheci, que a minha esposa conheceu e que nós ajudamos discípulos nas 8 igrejas que nós fomos pastores, presidentes e líderes, e o seminário, quando nós tomamos conta que a primeira vez, eram os livros que nós usávamos, porque são livros de raiz. Os livros de hoje são bons? Claro que são, tem muitos evangelistas aí tremendos. Eu até estou esperando sair livros traduzidos, daquele cabeludo lá, como chamados? Todd Wallet, um doido que anda de bermuda, um cabelão comprido, está andando na rua, começa a conversar, como se estivesse respirando normal. Parece que ele conhece a pessoa faz 10 anos.
Daqui a pouco já estica a pessoa para lá e para cá e cura a pessoa, já vai para um lugar, já batiza a pessoa. Tremendo, esse cara está na internet, é uma das pessoas que eu gostaria de conhecer mais. Eu não sei se já tem livro traduzido dele, eu gostaria de ver, de ler alguma coisa. Amém, queridos? Então, esses livros podem te ajudar a alinhar o chamado que você, para você descobrir se você é vocacionado ou se você simplesmente gosta de ganhar almas. E não está errado, por exemplo, se de repente, quando você fizer o teste, você descobrir que o seu coração é pastoral e você ficar frustrado, como eu já vi gente ficar. Eu fiz um seminário numa cidade vizinha aqui, e o rapaz, ele era muito duro, um cara muito duro, muito grossão, assim tal, então ele era tratado na igreja como profeta. Aí fez o teste, e deu que o ministério dele era de ensinar a Bíblia. Ele ficou frustrado, irmãos. Ficou triste, ficou chateado, saiu da igreja, deixou o pastor, saiu da igreja. Eu falei, mas por que isso? Ele falou, não, porque não sei o que tem. Eu falei, rapaz, tem uma diferença de você ser grosso, sem educação, tem uma diferença de você ser duro em excesso, que nem todo profeta precisa ser igual ao João Batista, não, hein? Todo profeta tem que falar raça de víbora? Não, Jeremias só chorava. João Batista era botânico, mexia com cobra, né, e Jeremias vendia lenço, vivia chorando. Então, cada um, dentro, não importa o temperamento, né, o que importa é você descobrir aquilo ao qual Deus te chamou para fazer. Amém, queridos? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu já passei por todas as fases dos 5 ministérios. Eu já fui conhecido como Carlos Ânio Macedo, na ceifa, só expulsava demônio, irmãos. Era só essa conversa, Carlos Ânio Macedo expulsava demônio, rolava com os demônios cadeira para tudo quanto é lado, e já fui conhecido como um bom conselheiro, e a coisa foi virando para lá e para cá, e Deus foi me levando para outros caminhos. Eu faço tudo isso, mas o meu chamado principal é o ministério de ensino e o ministério de profeta, e acabou. O restante eu faço, porque o Espírito Santo está dentro de mim. E Deus chamou cada um de nós para descobrirmos o que Ele quer que a gente faça. Nós já vamos encerrar essa primeira parte, porque eu quero ir para a segunda, mas eu quero só ler a última parte aqui com os irmãos. Temos que vigiar para não continuar nas errôneas maneiras que nossa humanidade tanto decidiu aceitar. Nossa humanidade tanto decidiu aceitar desde a decisão de Adão e Eva. Quantas vezes preferimos seguir em frente do que corrigir as rotas de fé que não estão de acordo com Deus? Ah, não! Eu gosto mesmo, eu quero continuar, eu quero ser um evangelista. Mas se Deus te chamou para ser um pastor? Não, eu quero ser um pastor. Não, mas se Deus coloca no seu coração o desejo de ser um evangelista. Nós não podemos ser como Adão e Eva, sentar em cima do erro, e ficar em cima do erro, e não encontrarmos o lugar certo que Deus tem para nós, dentro do corpo de Cristo, porque a uns Ele deu como apóstolos, outros como profetas, outros como mestres, evangelistas e pastores. São pessoas diferentes, são 5 frentes diferentes. Lembre-se dessa imagem, o templo, o tabernáculo no meio, as 12 tribos do lado, 3 de cada lado, sul, norte, leste, oeste. Quando a trombeta tocava nessa direção, todas viravam nessa direção. E às vezes nós somos vencidos pelo inimigo na igreja local, porque cada um de nós vamos para um lado. O momento que Deus está soprando aqui na igreja, nesses últimos dias, os últimos meses, é o quê? É o ministério de ensino, a consolidação, os cursos de batismo, o discipulado que vai começar agora em nome de Jesus,
a escola de líderes, então nós estamos andando aqui. Deus começou a mudar, entramos na evangelística, o que nós vamos fazer? A igreja vai virar, mas todos vão continuar fazendo o que tem que ser feito. A igreja vai continuar ensinando, vai continuar ganhando, vai continuar ajudando as pessoas, mas com uma mentalidade nova, e não com aquela mentalidade de fazer o que eu acho que deve ser feito. Quantas vezes a gente encontra a pessoa, é uma programação na igreja, você encontra a pessoa fazendo outra coisa. Não, hoje é dia de evangelismo. Tá, você pertence ao grupo? Sim, eu pertenço. Ah, você não foi por quê? Ah, não, hoje eu tinha que... eu resolvi ficar em casa para lavar o carro hoje, eu resolvi ficar em casa para fazer isso, eu resolvi ficar em casa para fazer aquilo. A trombeta do evangelismo está tocando aqui. Então você e eu temos que ir aqui. E mesmo que você não seja evangelista, como no meu caso, vai junto e segue eles e ajuda eles. Porque isso é o quê? A igreja seguindo numa direção só. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar esse primeiro momento e vamos ter um intervalo de 20 minutos e depois a gente volta para cá. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento e pedir que o Senhor envolva cada um de nós que estamos aqui. Sua palavra diz que o Senhor chamou Jeremias desde o ventre, e eu sei que aqui existe evangelistas vocacionados, e também existe homens e mulheres que amam ganhar vidas. Queremos estar dentro da grande comissão e entender nossa parte como corpo, entender a nossa ação, meu Deus, como, ó Deus, homens de frente, mulheres de frente, dentro do chamado que o Senhor deu para cada um de nós. Fala ao nosso coração, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. 20 minutinhos, a gente volta.